vamos agora sim, vamos tratar da nossa contestação. Vou trazer questões que já foram cobradas na FGV. Então, nossa primeira questão de prova aqui, vamos lá, você foi procurado pelo Banco Dinheiro Bom S.A. em razão de ação trabalhista número tal. Não trouxe o número da ação trabalhista. Você vai inventar? Claro que não. Distribuída para a 99ª Vara do Trabalho de Belém, Pará. Então você já anotou aqui 2 dados. Você que está pensando em redigir a sua contestação, você já viu que ela tem que ser endereçada para a 99ª Vara do Trabalho de Belém, no Pará, porque é lá que foi ajuizada a ação trabalhista. Embaixo, você vai colocar processo número XX. Só isso. Número do processo XX. Então, já ganhei a minha pontuação relacionada à competência, não inventei dado algum, ok? Então, vamos lá. Ajuizada pela ex-funcionária Paula, que foi gerente geral de agência de pequeno porte por 4 anos. Então, a Paula, gerente geral de uma agência por 4 anos, período total em que trabalhou para o banco. Sua agência atendia apenas a clientes pessoa física. Paula era responsável por controlar o desempenho profissional e a jornada de trabalho dos funcionários da agência, além do desempenho comercial desta. Ela era gerente geral e vocês estão vendo que ela tinha realmente poder de mando, poder de gestão. Ela controlava os demais funcionários e o desempenho comercial da agência. Poder de mando, poder de gestão, subordinação. É isso que a questão está demonstrando para vocês. Então, vamos lá. Na ação, Paula aduziu que ganhava 8.000 mensais, além de gratificação de função no percentual de 50% a mais do que o cargo efetivo. Gratificação de função de 50%. Vejam o seguinte, galera. Essa gratificação de função, ela é importante nesses cargos de confiança para demonstrar que eles não possuem direito ao recebimento de horas extras. Então, essa gratificação que o cargo de confiança recebe é para remunerar eventuais horas extras que ele tenha que realizar. Ou seja, se ele fizer horas extras, ele não vai receber além disso, porque ele já teria recebido nessa gratificação. O artigo 62 da CLT diz que a gratificação tem que ser de pelo menos 40%. Aqui está ok, estamos recebendo 50%, além até do mínimo exigido. Exige-se pelo menos 40%, estamos recebendo 50%, então está tudo ok. Então, continuando. Porém, seu salário era menor do que o do João Petrônio, que recebia 10.000, sendo gerente de agência de grande porte, atendendo contas de pessoas físicas e jurídicas. Então, outro gerente que recebia 10.000 mais do que ela, mas a Paula era gerente de agência de pequeno porte, só atendendo pessoas físicas, e o João Petrônio era de grande porte, atendendo pessoas físicas e jurídicas, demonstrando que a responsabilidade desse João Petrônio era maior se comparado com a responsabilidade da Paula. É muito mais difícil você gerenciar uma agência de grande porte que atende pessoas físicas e jurídicas do que nós gerenciarmos uma pequena agência que atende apenas a pessoas físicas. Então, estamos demonstrando que o trabalho era diferente, ok? Não era um trabalho de igual valor, nada disso. Era diferente. Será que é por isso que o Petrônio recebia mais do que a Paula? Vamos dar uma olhada. Vamos ver o que ela pediu. Então, Paula requer diferenças salariais e reflexos. Paula afirma que trabalhava das 8 às 20,
de segunda a sexta-feira, com intervalo de 20 minutos. Ela era gerente geral. Gerente geral, nós vamos ver depois no gabarito, de acordo com a súmula 287 do TST, que se aplica a ele o artigo 62 da CLT que eu acabei de comentar. O artigo 62 da CLT diz que se esse cargo de confiança receber gratificação de pelo menos 40%, ele não faz jus a recebimento de horas extras, não faz jus a intervalos mínimos, não faz jus à jornada noturna. Ou seja, cargo de confiança que recebe gratificação de pelo menos 40%, não tem intervalo mínimo de 1 hora, nada disso. Não recebe horas extras, não tem jornada de 8 horas diárias, nada disso. Se trabalhar depois das 10 horas, não vai receber adicional noturno. Perfeito, galera? Vamos aqui continuar. Requer horas extras e reflexos. Paula foi transferida de São Paulo para Belém. Foi transferida de São Paulo para Belém. Tudo aconteceu com ela também, né? Após 1 ano de serviço, tendo lá fixado residência com sua família. Então, ó, após 1 ano de serviço, tendo lá fixado residência com a sua família. Isso daqui é importante porque pode ser que a Paula ela tenha requerido adicional de transferência. E aí a gente tem que analisar se esse adicional de transferência seria devido ou não. A gente sabe que o adicional de transferência é devido na transferência provisória. Enquanto houver a transferência provisória, será devido o adicional de pelo menos 25%. Se a transferência for definitiva, não há adicional. Aqui ela se transferiu e estabeleceu, como disse aqui, fixou residência com a sua família. Será que isso é uma transferência definitiva? Será que é uma transferência provisória? Vamos ver se isso chega a ser discutido. Na sequência, por isso, requer pagamento de adicional de transferência. Paula requer a devolução dos descontos relativos ao plano de saúde que assinou no ato da admissão, tendo indicado dependentes. Peraí, mas esse tipo de desconto é válido? Ó, súmula 342 do TST trata dessa matéria. A súmula 342 do TST diz que esse tipo de desconto ele é válido se for em benefício do empregado, em benefício dos seus dependentes, desde que haja autorização prévia por escrito e desde que não exista nenhum vício do ato jurídico, nenhuma coação, nenhum induzimento, nada disso. Aparentemente, nós não temos problema algum. Está falando que a Paula assinou no ato da admissão, ou seja, concordou com o desconto, indicou os dependentes, ou seja, não tinha coação nenhuma. Se tivesse coação, não teria indicado os dependentes. Então, aparentemente, esse desconto é válido. Ela está requerendo a devolução desses descontos, mas aparentemente, à luz da súmula 342, eles são válidos. Requer ainda multa prevista no artigo 477 da CLT, pois foi notificada da dispensa no dia 2/3, segunda-feira, e a empresa só pagou as verbas rescisórias e efetuou a homologação da dispensa em 12/3, um dia após o prazo, segundo sua alegação. Não, galera, olha aqui. Nós tivemos aqui, ó, 10 dias. Tá dentro do prazo? Tá. Eu tenho aqui até 10 dias para efetuar o pagamento dessas verbas rescisórias. Redija a peça prática processual pertinente ao caso. Redija a peça processual pertinente ao caso. Galera, não existe nenhuma dúvida sobre qual peça é. Alguma dúvida? Não. Diz que foi ajuizada a ação, pediu isso e aquilo. Ponto. Acabou. Falou de decisão? Não. Se falasse decisão, seria recurso. Não falou em decisão, contestação, defesa. Vamos para o gabarito aqui da FGV, vamos entender o que a FGV queria da gente aqui, ó. Deverá ser apresentada uma contestação em face de Paula
dirigido ao Juiz do Trabalho da 99ª Vara do Trabalho de Belém, com indicação do número do processo. Aí você lembra que o número do processo era XX, que é o que foi informado para a gente. Então você apresentou contestação, direcionou corretamente, indicou o número do processo. Vamos contestar o pedido de horas extras, aduzindo que a autora exercia cargo de confiança, pois era a autoridade máxima no local, com subordinados, respondendo pelo desempenho comercial da agência, sendo inclusive capaz de gerar prejuízos ao empregador. Deverá ser citado o artigo 62 da CLT e a súmula 287 do TST, que eu havia mencionado para vocês. Então, realmente, ela era a autoridade máxima, ela subordinava os demais empregados, ela controlava os demais empregados. Ela, inclusive, fazia parte de gestão comercial da agência. A súmula 287 do TST diz que ao gerente geral se aplica esse artigo 62 da CLT. E o artigo 62 da CLT diz que se o ocupante de cargo de confiança receber gratificação de pelo menos 40%, ela recebia 50%. Então, se receber pelo menos 40% de gratificação, nós teremos aqui a retirada de alguns direitos. Direito à questão das horas extras, não tem. Direito adicional noturno, não tem. Direito a intervalo intrajornada, também não tem. Ok? Então, contestamos aqui as horas extras. Como é que nós vamos contestar agora a equiparação salarial? Pediu a equiparação salarial. Vamos rechaçar, pois nos termos do artigo 461, parágrafo 1º, os trabalhos de Paulo e de João não tinham o mesmo valor, por terem produtividade distinta, não eram idênticas as funções, já que um era gerente de pessoa física de agência de pequeno porte, que era a Paula, e o outro de pessoa jurídica de agência de grande porte, que era o João Petrônio. Então, galera, nós vamos demonstrar aqui que o trabalho era diferente. Um era de gerente de pequeno porte, de uma agência de pequeno porte, o outro de uma agência de grande porte. Artigo 461 da CLT, como estamos falando de equiparação, poderemos colocar na nossa contestação a súmula 6 do TST também. Então, eu não tenho trabalho, não tenho função idêntica, uma função é muito mais complexa, complicada que a outra, que é a do João Petrônio, da agência de grande porte, então ele tem direito a receber os 10 mil, enquanto qual é o nome dela, gente? Não tem feito da Paula, enquanto a Paula recebia os 8 mil reais, sem problema nenhum, contestamos a equiparação salarial. Vamos contestar o adicional de transferência, fácil também. Como é que eu contesto o adicional de transferência? Ela foi definitiva. Onde é que eu tenho isso? Artigo 469, parágrafo 3º da CLT ou OJ 113 do TST. Esse artigo 469, parágrafo 3º, diz que o adicional é devido só na provisória, de pelo menos 25% na transferência provisória. Você diria que ela foi definitiva por quê? Lembra por quê? Como é que eu vou fundamentar, como é que eu vou dizer e confirmar e provar que ela foi uma transferência definitiva? Falando que houve estabelecimento de residência com a família. Essa é a demonstração aqui para a prova da AB de que houve transferência definitiva e que por isso não é devido o adicional. Depois, nós vamos chegar aqui, falar em improcede a devolução de descontos. Então, improcede a devolução de descontos, uma vez que foi expressa a autorização e sem vícios, tanto que houve indicação de beneficiários. Aí deve indicar o OJ 160 ou a súmula 342 ou o artigo 462 da CLT. A súmula ela é mais específica aqui nesse caso. Porque ela fala de plano de saúde, de ausência de vícios, mas nós poderíamos também colocar o artigo 462 da CLT, que é aquele genérico que fala dos descontos.
e diz quais descontos podem ser feitos, quais não podem, ok? Então, mais uma vez, a FGV possibilitando aqui a menção a dispositivos, a jurisprudência do TST. Para finalizar, improcedente o pedido de multa do artigo 477, pois houve pagamento e homologação tempestivos. Então, ó, dentro dos 10 dias do próprio artigo 477 da CLT. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ou não. Não. Finalizamos aqui o gabarito dessa nossa peça. Então, vocês estão percebendo, galera, e eu repito isso, que a contestação é a peça mais fácil. Abriu no dia da sua prova, achou uma contestação, pô, excelente. É a mais simples que existe. Vamos para uma outra questão agora sobre contestação. Vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui, porque tem um tempinho que não cai contestação, então vai que a FGV inclui uma ali para você. Então vamos em mais um ponto aqui, mais uma questão de prova. Então, contratado pela... Isso daqui é prova real da FGV, do jeitinho que a FGV passou aqui nos exames passados. Então, contratado pela empresa Clínica das Amendoeiras, em razão de uma reclamação trabalhista proposta em 2012 pela empregada Jussara, aí ó, número do processo. Número do processo para utilizar. Segunda Vara do Trabalho de Goiânia. Então já marquei aquilo ali para lembrar. Vou colocar ali, vou direcionar a Segunda Vara do Trabalho de Goiânia. Embaixo, processo, número. Vou copiar o número do processo ipsilíteres. Tem que utilizar para ganhar pontuação, ok? Então, continuando. O advogado analisa a petição inicial que contém os seguintes dados e pedidos. A empregada foi admitida em 2000, dispensada em 2011, mediante aviso prévio trabalhado, ponto. Ó, o que acontece? Por que eles inseriram esses dados aqui e eu marquei? Porque uma das teses de defesa aqui na contestação que a gente pode encontrar tranquilamente numa prova da OAB é prescrição. Das duas prescrições, prescrição bienal e quinquenal, qual é aquela que a FGV vai colocar para você contestar? Prescrição quinquenal. É a prescrição quinquenal, com certeza, que a FGV vai colocar para você contestar. Por quê? Porque se efetivamente houvesse prescrição bienal, a sua defesa teria o quê? 2, 3 linhas. Então a ideia é você apresentar a alegação de prescrição quinquenal e continuar fazendo a defesa em relação aos pedidos. Então eu vou alegar aqui a prescrição quinquenal e vou demonstrar que os pedidos também não são devidos. Qual é o cuidado aqui, pessoal? Olha qual foi a maldade da FGV. A FGV disse que a ação foi proposta nesse dia aqui, que houve a rescisão do contrato de trabalho aqui. Ou seja, colocam a data do ajuizamento, coloca a data do ajuizamento, coloco a data do término, da rescisão do contrato de trabalho. Beleza. Aí eu falo para você o seguinte, você tem que apresentar a alegação de prescrição quinquenal. Você tem que dizer que houve a prescrição das parcelas anteriores aos últimos 5 anos. Pode ser que você fique na dúvida. Pô, mas peraí, eu vou contar os últimos 5 anos da rescisão do contrato de trabalho ou do ajuizamento da ação? Porque olha a diferença. Se eu contasse aqui da rescisão, eu chegaria a 15/7/2006. Se eu conto do ajuizamento, eu volto a 12/12/2007. Olha a diferença. E aí? Quais são as parcelas que estão prescritas anteriores a 12/12/2007
ou as anteriores a 15/7/2006. O que está prescrito aqui, galera? Ó, qual é o cuidado aqui? Vamos aplicar uma súmula. Vou colocar a súmula 308 do TST. Essa súmula 308 manda você adotar qual prazo, qual data do ajuizamento. Então você vai olhar a data do ajuizamento, vai voltar 5 anos e vai dizer que as parcelas anteriores a esses 5 anos estão prescritas. Então a súmula 308 diz que essa prescrição quinquenal vai ser contada da data do ajuizamento. Ajuizou, volta 5 anos. E não é da data da rescisão do contrato. Por isso que eles sempre colocam data do início do contrato, data do término do contrato, data do ajuizamento, que é para ver se você se embola e erra a data da prescrição. Você não vai errar, você vai lembrar que é do ajuizamento da ação. Perfeito? Depois nós vamos aqui falar agora que a homologação da ruptura ocorreu em 10/9, ok? Que havia uma norma interna garantindo ao empregado, com mais de 10 anos de serviço, o direito de receber um relógio folheado a ouro do empregador, o que não foi observado. Que a ex-empregada cumpria a jornada de segunda a sexta, das 15 às 19, sem intervalo. Ou seja, cumpria uma jornada bem pequena aqui de 4 horas, sem intervalo. Até 4 horas tem direito a intervalo? Não, não tem intervalo, não. Ok? Que recebia participação nos lucros uma vez a cada semestre, mas que não era integrada para fim algum. Mas eu te pergunto, participação nos lucros tem natureza salarial? Não tem. É desvinculado da remuneração, ou seja, não tem que ter reflexo nenhum. Ela diz aqui que não era integrada, mas não é para ser integrada porque ela não possui natureza salarial, ok? Depois, a autora possui o pagamento de aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, já que ele foi concedido em 30 dias. Ele foi concedido em 30 dias. Aí nós vamos voltar aqui, galera. Ó, vamos voltar aqui. A dispensa sem justa causa ocorreu aqui em 15/7/2011. Vamos dar uma olhada nesse aviso prévio daqui a pouquinho. Multa do artigo 477, porque a homologação ocorreu a destempo. Mas vamos lá. A multa do 477, ela é devida porque não foi homologado no prazo ou não foi pago no prazo. O que eu tenho que fazer sob pena de ser multado? Eu tenho que pagar. Se eu paguei dentro do prazo e homologuei depois, não tem problema não. A multa não é devida porque eu não homologuei no prazo do 477. Tanto que o artigo 477 traz prazo para pagamento e não para homologação, ok? Se eu paguei dentro do prazo, não tenho multa. Ah, mas você homologou depois. Não tem multa porque o pagamento foi feito no prazo, ok? Condenação e obrigação de fazer materializada na entrega de um relógio folheado a ouro. Horas extras pela ausência de pausa alimentar. Integração da participação nos lucros nas verbas salariais, FGTS, aquelas devidas pela ruptura com o pagamento das diferenças correlatas. A empresa, aí vamos lá, agora a FGV te ajudando. O que a empresa vai te entregar para te ajudar a fazer a defesa? A empresa entrega ao advogado cópia do recibo de depósito das verbas resilitórias na conta da trabalhadora ocorrido em 14/8, dentro do prazo. Cópia dos regulamentos internos vigentes ao longo do tempo em que existia previsão de concessão do relógio folheado a ouro, mas em fevereiro de 2000 foi substituído por um novo regulamento que previu a entrega de uma foto do empregado com a sua equipe. Então, ó, vamos tomar cuidado com isso aqui.
empresa nenhuma é obrigada, numa regra geral, a ter um regulamento interno. Claro que se eu crio direitos no regulamento interno, eles passam a integrar o meu contrato de trabalho. Só que da mesma forma que a empresa não é obrigada a instituir um regulamento interno, ela também não é obrigada a manter o mesmo o resto da vida. Ou seja, o regulamento pode ser modificado. Súmula 51 do TST demonstra que o regulamento interno pode ser modificado. Sendo modificado, ele só vai produzir efeitos para os novos empregados. Para os antigos empregados, nada muda. Então, mudei. Eu tinha um regulamento falando do relógio folheado a ouro. Mudei o regulamento, falei da foto com a equipe. Que bosta, né? A foto com a equipe. Beleza, esse novo regulamento que fala da foto em equipe é para os novos empregados. Os antigos continuam com o relógio folheado a ouro. A questão está falando que a modificação ocorreu em fevereiro de 2000. E olha um detalhe aqui. Esse camarada, ele foi contratado, olha aqui, em novembro de 2000. Quando ele foi contratado, já estava em vigor o novo regulamento. O regulamento é de fevereiro de 2000 que fala da foto. Ele foi contratado 9 meses depois. Ele tem direito ao relógio do regulamento antigo? Não. Ele tem que se satisfazer com a foto, com a linda foto da equipe sorrindo para ele. Essa é a ideia, essa é a tese de defesa. Então, vamos lá. Onde é que nós paramos? Analisando cuidadosamente a narrativa feita pela empresa e a documentação, apresente a peça pertinente à defesa em juízo dos interesses sem criar dados ou fatos não informados. Qual que é o gabarito aqui da FGV? O que a FGV trouxe para a gente aqui, pessoal? Vamos lá. Elaboração de uma peça em forma de contestação. O endereçamento à segunda vara de Goiânia, indicação das partes e número do processo. Nesse caso, como eu falei, o número do processo veio. A FGV disse qual era o número do processo, então nós temos que colocar. Primeira alegação, galera, e aqui o grande cuidado que eu falei para vocês. Prescrição parcial, a prescrição quinquenal. Na defesa dos interesses, o examinando deve haver prescrição parcial, que é a quinquenal, em relação aos supostos direitos anteriores a 12/12/2007, 5 anos do ajuizamento da ação. Eu falei para vocês que qual é o cuidado, que não era para voltar os 5 anos da rescisão do contrato, é do ajuizamento da ação, e eu vou anotar de novo aqui para vocês, porque eu sou chato mesmo, súmula 308 do TST, ok, galera? Depois, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Qual que é a defesa aqui? O examinando deve identificar que o aviso prévio proporcional não era devido porque a dispensa ocorreu antes da alteração legislativa na Lei 12.506 de 13 de outubro, que consta aqui na súmula 441 do TST. Vamos voltar, quando que a pessoa foi demitida. Vamos voltar aqui. Quando que ela foi demitida? Ela foi dispensada aqui, 15/7. Ela foi dispensada em 15/7 e a Lei 12.506, que criou o aviso prévio proporcional, é de outubro, ou seja, pela súmula 441 não seria aplicada a ela. É por isso que, apesar de ter trabalhado 10, 11 anos, ela teve direito ao aviso prévio de 30 dias. Nós só passamos a incluir os 3 dias por ano completo a partir de 13 de outubro de 2011, súmula 441 do TST. Continuando na nossa contestação, como é que eu vou contestar a multa do artigo 477? O examinando deve sustentar que as verbas resilitórias foram pagas no prazo legal, afastando o direito à multa.
Galera, o que aconteceu, como eu falei para vocês, foi a homologação posterior. Não estou nem aí se a homologação é posterior ou não. Tá pago no prazo? Tá. Então, não há que se falar em multa. A não homologação no prazo não gera esse tipo de multa. Entrega do relógio. O examinando deve identificar ser indevida a obrigação de fazer porque a alteração da norma interna ocorreu antes da admissão do trabalhador, que assim não tem direito ao postulado nos termos da súmula 51 do TST que eu mencionei para vocês. Como nós vimos, a alteração ela ocorreu em fevereiro de 2000, aplicando-se aos novos empregados. Quem é um dos novos empregados? O reclamante aqui, que foi contratado 9 meses depois. Então, foto da equipe para ele. Para fechar, já quase fechando, intervalo intra-jornada. O examinando deve identificar que, de acordo com a carga horária cumprida, que era de 4 horas, não havia direito a qualquer intervalo, artigo 71, parágrafo 1º. A gente sabe muito bem, a gente lembra disso daqui, que nós temos as seguintes informações no artigo 71. Jornada até 4 horas não tem intervalo. De 4 a 6, 15 minutos de intervalo, mais de 6, 1 hora mínima de intervalo. Aqui ela trabalhava 4 horas, ela trabalhava das 15 às 19, só 4 horas, então não tem direito a nenhum intervalo. Participação nos lucros. O examinando deve identificar que a verba participação nos lucros, por força de lei, não reflete em qualquer outro direito nos termos do artigo da Lei 10.101, artigo 3º, tem também aqui o artigo 7º, 15 da Constituição Federal, que diz que a participação nos lucros ela é desvinculada da remuneração. Ok, galera? Vamos ver se acabou aqui. Realmente acabou o nosso gabarito da FGV. Então, novamente, comparando competição inicial, contestação é muito mais fácil, é muito mais simples para a gente. Ok, galera?